Olá, doutora. Leuri, boa tarde. Boa. Ô, Leuri, Pode falar que eu consegui entrar sem vocês me verem? Não tô lhe vendo, não. Tá ótimo. Porque tem a opção de ver e não ver, não é isso? Por que você tá se escondendo da gente? Porque eu tô muito bagunçada, não tô afim. Ah, meu Deus do céu. Viu? Aí eu só queria testar para ver se tá ok. Beleza. Tá me vendo não, né, Leuri? Tá de brincadeira não, né? Nós estamos só lhe ouvindo. Ok, amigo. Obrigada. Obrigada, Ô, viu? Elbson, nada. Ô, Elbson, dê as caras, Elbson. Cadê você? Tô bagunçado também. Ai, meu Deus do céu. Ô, Raimundinha. Raimundinha, tu vai voltar aqui dia? Raimundinha sumiu. Ei, Raimundinha que dá trabalho, misericórdia. Tem que colocar o celular perto do Wi-Fi, porque aí o sinal fica bem rápido. Ô, Leonel, você tá onde? Ô, Leonel, você tá em que lugar do mundo? Rapaz, agora eu tô no Pará. Parazão. Daqui um dia eu chego de novo no Ponto do Porã. Pessoal, Tu tá na antes da Bahia? doutora começar a falar, Não, eu não consigo por viajar, não. favor, acessem a plataforma. Não fique esperando eu postar material lá no WhatsApp. É para vocês acessarem o material de vocês. Ok? Perfeito, Carol. Perfeito, perfeito. Ok. Calor. Ô, Catarina. Essa fruta aí, Raimundinha. Tu tá na Bahia, Léo? Tô não, cancelaram meu voo. É de caju. Vixe. Eu ia pra Bahia domingo, antes de ontem. Ontem. Cancelaram meu voo. Então tu tá indo só embora. É de caju. Eu tô em São Paulo. Ah, tá. Também, né? Você tá longe, né, Hugo, de mim? Eu tô em Sorocaba. Eu vou caçar na estante, Hugo. Tem um amigo meu em Sorocaba aí. Eu sábado eu tô vazando. Vê se eu acho um javali, uma capivara pra nós ali. Sábado agora? É. Ou ver se Já vocês... vai agora? Vou, sábado. Eu ia hoje. Vocês não ficam rodando muito aí não, viu? Por quê? Por quê, Lana? São Paulo tem muito caso de corona. E o que é que tem? Corona. Vou levar pra vocês. Vocês não pegam corona. Só não pode pegar... Só não pode pegar sua avó, seu papai, mas você pode pegar, Leonel. Duas pingas e cura. Com limão e mel, não, rapaz. Rapaz, pensa no negócio que não mata paraense, é esse corona aí, porque paraense que pega malária, chikungunya, dengue, é vaso ruim, né, vocês? Vaso ruim. E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tarde, Ramones. Ramon, e aí, fez a barba? Rapaz. O Ramon tá parecendo aquele cara do filme que fala Wilson. Tu é largado, jogado, abandonado. Rapaz, não vou nem ligar a câmera, não. Tudo certo. Esperar abrir um salão e um cabeleireiro aí pra cortar, porque tá foda. Me espera aí que eu tô chegando dia 10. Rapaz, até dia 10 eles vão fazer intervenção se eu sair na rua. Ô, Capela. Mandei mensagem pro amigo Toninho agora, Capela. E também nem recebeu a mensagem. Será que mataram, velho? Ô, Leuri. Oi, Catarina.
Leonardo tá na Unasul, é? É o Leonardo? É nosso coleguinha agora. É, eu sabia que ele ia atrás de você, porque vocês dois vivem um amor assim, né? Incontrolável. Não resiste. É minha amante. Leonardo é minha amante. Aí ele disse que não aguentou ficar longe de mim, não. Eu imaginava. E o Charlie? Charlie, não é Charlie? Thales não foi ainda não. Thales está lá ainda, mas não vai aguentar muito tempo também, não. Você tem mel, né, cara? É apaixonado por mim também, Thales. É que tem gente que tá viajando, tem gente que tá na chácara, né? Tá bom. E você, Catarina, também? Você também foi atrás de mim, eu tô ligado. Você também não aguentou ficar longe Por onde, de mim, não. Catarina? Catarina, tu tá onde? 30? Eu? Quem tá Tu tá perguntando? É que eu tô... É o Laio. Eu tô É o na lindo. Itália. Na Oi? Itália. É o lindo, é? É você que é o lindo, é? Ah, pai. Meu pai do céu. Eu vou te Sabia que eu contar faço tua, não. Eu vou te contar uma coisa. Se tivesse como mandar uma figurinha aqui agora, eu mandava. Já viu, rapaz? O Leonardo disse que é o Já lindo. você não sabe disso? O Capela. Concorda aí, Raimunda. Não é o Capela, tá lindo? me ouvindo? Concorda com ele, Buenas não é tardes, lindo? vamos a empezar la clase. Opa. ¿Sí? Eita, perdóname. Vamos a empezar la clase. Bueno, después ustedes se conectan y hablan entre ustedes. ¿Puede ser? Bueno, nuestra clase de hoy es la continuación de la clase pasada, de la historia clínica electrónica, cómo se hace llenado eficaz. Le traje un paciente para que se pueda practicar. Bueno, ¿consiguieron instalar toda la parte del programa? No. Porque la líder se encargó de mandarle en su correo y usted tiene que instalar en su computadora. Doutora, tá tudo no Drive. Muy bien, tienen que instalar porque esta es la parcial. Tienen que instalar la computadora y tienen que hacer ya su trabajo porque a la vuelta se va a tomar la parcial y la parcial va a ser práctico y va a ser el llenado eficaz de la ficha electrónica. Entonces por eso tienen que practicar, por eso le mandé, está en el drive y instalen en sus computadoras. Si tienen algún problema, ustedes ya van avisando y ya vamos ya haciendo. Hoy la clase es llenado eficaz de él. Llenado eficaz, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Primera cosa, ¿cómo es el que se hace llenado eficaz a través de la historia clínica, de la ficha clínica electrónica? ¿Cómo vamos a hacer ese llenado? Primera cosa, nosotros nos quedamos la vez pasada donde yo le expliqué. Acá se colocaban los datos del paciente, yo acá agarraba, colocaba los datos del paciente, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, su grupo sanguíneo, todo se coloca en datos del paciente. Después, una vez que nosotros clicamos acá, esta ya es la ficha electrónica propiamente dicha. Entonces nosotros tenemos que colocar el motivo de la consulta y tenemos que hacer la historia de la enfermedad actual, que es la historia de la enfermedad actual, o la anamnesis que nosotros tenemos que preguntar y saber montar acá, que yo les dejé 6 ejemplos como iniciar. Bueno, el motivo de consulta, ustedes vieron que acá automáticamente se coloca la fecha y se va colocando. Por ejemplo, el paciente viene a consultar hoy por dolor de pecho o dolor de cabeza. Entonces, ese sería el motivo de consulta. Y acá nosotros tenemos que contar la historia de cómo sucedió ese dolor en el paciente, cómo fue todo ese transcurso para que yo pueda llegar al diagnóstico, porque esta es una ficha electrónica del paciente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver hacer eso? De esta parte. Primero nosotros tenemos que saber qué vas a preguntar y cómo se pregunta al paciente para que yo pueda tener y poder saber cuál va a ser el diagnóstico de mi paciente. O sea, yo primero tengo que saber qué voy a preguntar y cómo voy a preguntarle al paciente. Y ahí, cómo lo que yo voy a preguntarle al paciente, cómo lo que yo voy a saber preguntarle y qué preguntarle. Ahí está. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Vieron esta linda señorita? A esta se le llama Alicia. ¿Por qué yo le toco el tema de Alicia en este tema? Porque Alicia es la Alicia del dolor. Cada motivo de consulta tiene su propio Alicia. Cada motivo de consulta tiene su propio Alicia. Este es del dolor. Para que yo pueda acordarme cómo yo voy a hacer esa pregunta, cómo le voy a preguntar al paciente en base al dolor. Ahora, ¿cuál es el motivo de consulta? El más fácil de preguntar es el dolor. Y el que es uno de los
síntomas más frecuentes en la práctica médica. Entonces lo que nosotros vamos a practicar, preguntar es dolor y saber cómo vamos a hacer el llenado eficaz. Para el médico, él encierra ciertos significados. Por ejemplo, uno, advertencia sobre agresión, un síntoma que explica el padecimiento del enfermo y la manifestación dominante de una enfermedad. O sea, el paciente siente dolor y llega a consultar con nosotros. Luego nosotros tenemos que saber preguntarle este dolor para que nosotros podamos llegar a montar esa historia clínica. Entonces, ¿cuál es? El interrogatorio es lo más importante que puede haber, que nosotros tenemos que hacer. Y otra cosa, la falta de relato es una dificultad. O sea, el paciente llega a consultar y te digo, yo tengo dolor de cabeza. Entonces, él pregunta, el principal motivo de consulta del paciente es dolor de cabeza. Ustedes saben que motivo de consulta se coloca el término que el paciente refiere, el término que el paciente va a referir, dolor de cabeza. Sabemos que el término médico es cefalea, pero el motivo de consulta se refiere al término que el propio paciente va a hacer. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Dolor de cabeza. No siempre implica una enfermedad grave, sino que también hay que evaluar el factor emocional. Ahora, ¿cómo yo a preguntarle al paciente? Empezamos por el más fácil, que es el dolor. Antes de preguntar, yo quiero dejar aclarado una cosa. Había la Alicia, que correspondía a la letra C, que está acá, que el A es la antigüedad, que nosotros... ¿Cuándo inició? ¿Hace cuánto le duele? Realización, ¿en dónde le duele? ¿En qué lugar le duele? La I es irradiación, si el dolor se dispersa hacia otro lugar. El C es de carácter, es el tipo de dolor que yo ya traje ahora para que nosotros podamos preguntarle. Y el I es la intensidad. La intensidad, ojo, hay que saber preguntarle al paciente. ¿Por qué hay que saber preguntarle al paciente? Primera cosa. El paciente, la intensidad, nosotros le preguntamos, señor o señora, de 1 al 10, clasificame el dolor sabiendo que 10 es la mayor intensidad, el paciente. Y muchas veces le dice de 0 a 10, que 0 es la ausencia. Ahí le preguntas al paciente y te dice, por ejemplo, una paciente de sexo femenino, la mujer tiene un poquito más el umbral del dolor un poco más elevado. Entonces la mujer aguanta un poco más el dolor. Entonces para ella una cefalea te coloca un valor razonable, un 7. Ya el paciente de sexo masculino es muy exagerado, cualquier dolor para él y es dolor que mata. Entonces el paciente te dice que la intensidad de dolor es 10 para él. Depende del factor emocional del paciente. Ahí va a hablar. ¿Y cómo que vos preguntar entonces para saber si no está mintiendo? Fácil. Yo voy a mirar la cara del paciente. Por ejemplo, si él tiene un dolor de intensidad máxima que es el 10, él no va a estar con una cara sorrindo, com um sorriso de boca a boca, com um olhar bem brilhoso e rindo da minha cara. Lógico que él no va a estar. ¿Por qué? Porque él tiene una intensidad que es el 10. ¿Cómo él va a estar si tuviese el 10? Va a estar desesperado, va a estar con los ojos saltones para afuera, llorando y triste. Uno va a ver en su cara. Entonces, muchas veces nosotros asociamos con la cara del paciente. Muchos están enojados y van a estar llorando. Eso es lo que va a hacer, se le asocia con la cara del paciente. Y el último es el atenuación. ¿Qué era atenuación? Yo le voy a preguntar, ¿ese dolor hay algo que aumenta? ¿Hay algo que disminuye en alguna posición, por ejemplo? Yo cuando me acuesto, el dolor mejora. Yo cuando le tomo dipirona, el dolor mejora, desaparece. Ah, no, yo cuando le tomo paracetamol, el dolor mejora. ¿Es así? Entonces, tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo vuelvo otra vez para atrás. El carácter, yo tengo que tener en cuenta ciertas cosas. Miren acá. Yo tengo la definición que le dejé acá, el slide le voy a mandar al líder para que le mande, y el ejemplo que tengo acá. Ahora, ¿cuál es? Yo cuando voy a escribir la historia clínica, yo puedo escribir definiendo, puedo colocar la definición que el paciente me diga, puedo hacer. O si quiero colocar en términos médicos, que ahora que ya se acepta, puedo colocar cómo es el dolor. Empezamos el primero. El dolor tipo lacerante. ¿Qué clase de dolor es? El dolor que tipo lacerante. El ejemplo es trauma por arma blanca. ¿Y cómo el paciente te dice? Asemeja como una lanza clavada. Ese es el dolor lacerante. Ahora, el dolor que el paciente presenta,
que parece como si fuera que está quemándote. Y lo de ejemplo de él es el Esper-Zoster o la úlcera gastroduodenal. Es un dolor que parece que está quemando. ¿Cuál es el nombre de ese dolor? Es el dolor urente o quemante. Ahora, el dolor como si fuera que algo me aprieta. El ejemplo es angina de pecho o el infarto o el miocardio. ¿Cómo se llama ese dolor? ¿Cómo es el carácter? ¿Cuál sería ser? Llega a ser constrictivo u opresivo. El dolor que parece como si fuera que atraviesa, es una dor que viene en la boca del estómago, atraviesa allá en mi espalda, duélelo. Es un ejemplo de una pancreatitis aguda. ¿Cómo se llama? El dolor transficiante. El dolor que es de escasa intensidad, pero es molesto y prolongado. Este es una pedra en un zapato. O sea, el paciente te va a decir que hace tiempo está con ese dolor. No es un dolor intenso, yo no le pongo la intensidad de 10, pero es un dolor que molesta, igual una piedra en el zapato. Es un dolor que el ejemplo es cáncer. ¿Cómo se llama el dolor? Sordo. Estes son ejemplos que dá. Você não vai falar para o paciente, você tem uma dor que é de cáncer, você não vai falar para o paciente. El paciente te refiere que es de escasa intensidad, pero es molesto, el paciente te va a contar. Pero, ¿qué pasa con el paciente? El paciente cuenta, pero el ejemplo, uno más frecuente de él es el cáncer, pero también son enfermedades que son enfermedades crónicas que tampoco no son cancerígenas. Ahora, un dolor que viene instantáneo agudo es igual que yo agarrar y bater el cotovelo. ¿Ese qué pasa? Es un dolor exquisito, se le llama. ¿Qué pasa? Parece como una corriente eléctrica que pasa todo el brazo y después desaparece. Viene instantáneo agudo y some, pero es intenso. Ese es el ejemplo, es la neuralgia del trigémino. Y el dolor, ¿cómo se le llama? Él es un dolor extraño, ¿cómo que? Exquisito. Ese es el dolor. Ahora, un dolor que parece una llamarada de electricidad. Un ejemplo sería pegar una corriente eléctrica, colocar en la perna. Y ese es el dolor que nosotros le llamamos fulgurante. ¿Cuál es el ejemplo? La polineurosis o la lumbociatalgia. El paciente dice que siente como si fuera una corriente eléctrica que llega a todo su miembro inferior y que le dificulta caminar. Ese es el lumbociatalgia. ¿Qué pasa? Ese dolor se le llama fulgurante. Ahora, si yo sintiera un dolor como si fuera que algo se rompe, el ejemplo es aneurisma disecante. Y el dolor se le llama desgarrante. Ahora, taladro es furadeira. Un dolor que parece una furadeira que vem taladra na minha cabeça. Un ejemplo es dor de dente, que vem e vai, cada vez que vem más fuerte. ¿Cómo se llama ese dolor? Se le llama terebrante o taladrante. Un dolor con sensación de latido, parece que va batendo igual a un martelo, así. Es un dolor pulsátil, nosotros le llamamos. ¿Cuál es el ejemplo? Acceso o furúnculo. Un dolor que parece retortijón. Un ejemplo sería, yo agarro mi intestino, le doy vuelta. Ese es de cólico biliar, cólico menstrual o cólico renal. Ese es el ejemplo. ¿Cómo se le llama? Dolor tipo cólico. Y un dolor gravativo es un dolor de peso. ¿Qué significa? Yo como si fuera que siento que algo es un dolor que me molesta, pero siento que es algo pesado. Ese es cual una hepatomegalia por una hepatitis. Estos son los caracteres de dolor. Ahora, ¿cómo es que a gente faz? Nosotros le preguntamos al paciente el carácter. ¿Cómo es el dolor, señor o señor? ¿Cómo es el dolor? Y el paciente te va dando los ejemplos. El paciente no sabe estos nombres. Estos son términos médicos que nosotros tenemos que el paciente no sabe de eso. Entonces el paciente viene y te dice, asemeja una lanza clavada, parece que ven unas facas. Parece como si fuera que quema, parece como si fuera que aprieta. Parece como si fuera que atraviesa de lado a lado, es de escasa intensidad, es instantáneo, parece una llamarada de electricidad, parece una sensación que se rompe algo dentro de mí. Entonces, el paciente te hace esta definición. ¿Y qué pasa? Estos son los ejemplos de ese tipo de dolor que me pueden dar. Eso es lo que da. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para preguntar?
Nosotros le preguntamos, Señor, ¿cómo es el dolor? ¿A qué se asemeja? E a gente espera el paciente primeiro responder. Ele responde. Se o paciente ele toma uma dificuldade, dizendo, eu não sei explicar como que é a dor, eu não sei explicar. Aí nós le damos o exemplo. Oh, a gente fala, é uma dor que parece que uma lança vem clavada. Sí, te dice el paciente. Entonces ahí yo sé que el dolor es tipo lacerante. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? No hay que inducirle la respuesta al paciente. Entonces a gente espera ele falar, ele responder. Si él no consigue responder, si él no consigue hablar, si él no consigue desarrollar, tipo, él tiene una dificultad de expresarse, ahí nosotros, pero ¿cómo que esa dor? Esa dor parece como si fuera una furadeira, así, una dor de cabeza que parece una furadeira que viene ahí. Ah, sí, parece así. Entonces nosotros sabemos, el que parece furadeira es un taladro, y eso es el dolor cerebrante o taladrante. Estos son los términos médicos que nosotros tenemos que manejar. Por quê? Você não pode falar para o paciente, você tem uma dor desgarrante, porque ele não vai saber. Estos son términos médicos. Lo que él te va a decir, siento un dolor como si fuera que algo se va rompiendo dentro de mí. Y ese es el dolor Maestro, que es desgarrante. Puede decirme. maestro, taladro quer dizer o que taladro? Furadeira. Ah, tá. Tá bom. Taladro é furadeira. É com dor de Graças. dente. Não sei se você já sofreu dor de dente. Sim, É fácil ou difícil? é Dor de difícil. dente. Muito Dor de difícil. dente é uma dor que é uma dor que vem molesta, uma dor que Sim. você perde a paciência por ele, mas é uma dor que parece uma furadeira, aí tá ladrando em cima do teu dente. Aí. À Ah, sim. medida que ele vai passando, ele aumenta, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega um momento que você não aguenta mais, você quer tirar esse dente e jogar. O exemplo é taladro, que é furadeira. O paciente vai falar, parece uma dor igual uma furadeira aqui. E a gente, como que a gente fala? Porque você tem que utilizar término médico para outro médico. Você vai falar, o paciente refere uma dor cerebrante ou taladrante. Aí, um dolor que se assemelha a um taladro, te dice. A gente usa para o outro médico estes términos, esses términos que estão acá, que está de vermelho, el carácter. Y la definición son este que nosotros tenemos acá. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, acá está la lista. La antigüedad, localización, irradiación, el carácter que expliqué, la intensidad y la atenuación. Antigüedad, yo le pregunto, ¿cuándo inició? Localización, onde que dói? Irradiação, esse dolor se dispersa, ele vai para outro lugar. El carácter, a gente espera primeiro o paciente referir. Que tipo, como que é a dor, senhor? El paciente te va a referir como está acá, te va diciendo cómo es la definición. Y a gente coloca así, como está en términos médicos. Ahora, ¿qué pasa? La intensidad, a gente fala de 1 a 10, ou de 0 a 10, clasifica a dor para mí. É uma dor que não é muy fuerte. Yo le pongo un 7. Tá bom. Un dolor intermedio, entonces, un dolor de moderada intensidad. Y la atenuación, a gente sempre tem que perguntar, com que aumenta a dor y con que disminuye esa dor, porque eso es lo que va a ser interesante. Ahora, Alicia, él tenía un sobrenombre, que no todos usan sus sobrenombres. A veces Alicia es soltera, a veces Alicia es casada. Alicia, casada, o sobrenome dela é Fredusa. Esta é a Alicia casada. O que passa com a Alicia que é casada? La Alicia casada, su apellido es Fredusa, sobrenome. ¿Qué es Fredusa? Fredusa es frecuencia, es duração, es síntomas associados. Como que a gente vai perguntar essa frequência? Esse dolor que ele está falando acá na Alicia, que a gente já perguntou tudo, nosotros le vamos a preguntar, cada quanto tempo aparece su dolor, ¿cómo es? Perenne significa que es todos los días y es algunas veces nada más. Ahora, ¿cuánto suele durar ese dolor? Es un dolor que dura de 15 a 20 minutos, de 20 a 30 minutos. ¿Cómo es? ¿Y cuáles son los síntomas asociados al dolor? Aparte del dolor, señor, señora, o que você sente aparte del dolor, te dice el paciente. Esa es la Alicia Fredusa. No todos tienen su apellido, no todos tienen Fredusa. ¿Cuáles son los que tienen Fredusa? Dolor torácico.
Dolor torácico siempre tiene su fredusa porque tenemos que preguntarle al paciente la frecuencia, tenemos que preguntarle la duración y tenemos que preguntarle los síntomas asociados. El dolor torácico, el que va a tener el del tórax del paciente, entonces muchas veces tiene su fredusa. Ahora, hay ciertos dolores que ele não tem fredusa, es una malicia soltera. Eso es lo que a mí me interesa. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Esta es una señora de sexo femenino, tiene 25 años de edad. 25 años. Ella no es hipertensa, no es diabética, ella es jovencísima, es de sexo femenino. De sexo femenino. ¿Qué pasa de esta señora que es de sexo femenino? Empezamos a preguntarle a nuestra Alicia. Preguntamos el primero. El A es, ¿hace cuánto tiempo? 3 días. El L, ella viene por un dolor de cabeza, una cefalea, un dolor de cabeza. Ese es su motivo de consulta. Dolor de cabeza. ¿Qué nosotros vamos a hacer con este dolor de cabeza? Me dice que duele de forma bilateral en la región occipital. Muy bien. Le pregunto, ¿este dolor va a otra parte, señora? Sí, la irradiación. Se irradia hacia el lado posterior del cuello. Un dolor que me duele en la parte occipital bilateral y va bajando hacia el cuello. Ahora, ¿cómo es ese dolor, señora? Es de carácter opresivo. ¿Por qué de carácter opresivo? Siento como algo me apretara. Y la intensidad, le pregunté a la señora, y me dice que es de 7 días. Entonces, un dolor de moderada intensidad, no es un dolor para matar, es un dolor que aguanta todavía el paciente. Y le pregunto la atenuación. Me dijo que el dolor se agravó luego de tener discusiones familiares y que calmó momentáneamente luego de ingerir analgésico. Y yo le pregunté, ¿cuál es el analgésico? Y me dijo que tomó ibuprofeno. Esa es la atenuación. Ahora viene la frecuencia. El dolor me dice que es un dolor perenne, un dolor que persiste. Todo el día él tiene ese dolor. Entonces ya hace mucho ya tiene. Y que la duración, ella no sabe, solo me dijo que es prolongada. Es un dolor que viene y se queda. Yo no me doy cuenta cuando se va. Y le pregunto, ¿cuáles son los síntomas acompañantes? Mareo, náuseas leves por la noche. 25 años la señora tiene. Señorita. Ahora, según este cuadrito que yo le hice acá, yo tengo que montar la historia. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 6 formas de iniciar la historia clínica que yo le dejé? Le pregunto, ¿cómo da para iniciar esta señora su historia clínica? ¿Da para colocarle paciente hipertensa diabética? ¿Da para colocarle? Vamos, gente. ¿Da para colocarle paciente diabética hipertensa? No. Diabética no. No, porque ella es del sexo femenino y no tiene 5 antecedentes patológicos. 25 años tiene, no tiene antecedentes patológicos, ella no tiene APP, antecedentes patológicos personal, no tiene. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a colocar? Así, miren. Es un cuadro, es una historia que comenzó bien simplezinho. Miren, paciente refiere, que la relata, que hace 3 días presenta cefalea, porque es el motivo de consulta, ubicado en forma bilateral en la región occipital, que irradia hacia la zona posterior del cuello, teniendo carácter opresivo y siendo de intensidad 7/10. Además, el dolor se agrava luego de haber tenido unas discusiones familiares y calma momentáneamente luego de ingerir analgésico. Entre paréntesis coloco cuál fue el analgésico que ella tomó, que es ibuprofeno. Sin embargo, el dolor persiste, siendo de duración prolongada a cualquier hora del día. Entonces, todo el día ella presenta. Y se asocia con mareos y náuseas leves por la noche. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Simplemente leyendo la historia clínica. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería? 25 años, sexo femenino. ¿Cuál es el diagnóstico? Embarazo. Puede ser un embarazo. Cefalea tensional. Cefalea por un embarazo. ¿Por qué?
ella tiene mareos y náuseas leves por la noche. Ustedes vieron que después que ella brigó con un familiar, no dijo si fue con marido, con amante, con un filho, con quién. Ella empezó a empeorar el cuadro. Entonces el paciente puede ser una cefalea tensional o el paciente está con un embarazo. Es una paciente, você sabe, mulher é mentirosa hasta que prueba lo contrario. Ela vai falar, eu não estou grávida. Mujer de 25 años de edad que está en la edad reproductiva, está grávida até probar o contrario. Ela está grávida, mulher é mentirosa. Entonces, pues, cefalea tensional, puede ser cefalea tensional o un embarazo. Eso es lo que puede tener nuestro paciente. Ahora, vai ser difícil montar bonitinho assim como está aqui? É difícil? Não, não. Não é não. Ahora, ¿qué pasa? De montar así, esa aquí es una historia clínica, porque yo al leer la historia clínica, yo ya sé el diagnóstico, esa es la función de la ficha electrónica. O que vai aparecer se eu vou montar uma ficha eletrônica? Se eu hubiera hecho assim, paciente refere que 3 dias tem dor de cabeça, que vai para o lado costado da cabeça e depois vai para o pescoço, assim, coisa. Parece como se fosse que a preta. Ela fala que é de moderada intensidade, de 7, que vai piorando quando ela discute com familiares e melhora quando ela toma analgésico. O dolor vira o dia todo. A duração parece todo dia. Entonces, la forma de decir, así yo le estoy diciendo a mi familiar, a mi vecino, pero la historia clínica se hace para que un médico venga y lea. Entonces, tiene que irse en términos médicos, si es posible, la historia de la enfermedad actual. Esa fue la última actualización que hubo de la historia clínica. Yo le pregunto al paciente, lógico que ela vai falar para mí como si fala para o vizinho dele. Pero yo, para hablar a otro médico, yo tengo que hacer, así como está acá, una historia clínica bien desarrollada y de preferencia en términos que el médico pueda entender. O si no, va a ser igual fazer conto um conto de história aí para moleque ler. Así no vamos a hacer. Ahora, eso yo coloco acá. Esta es la historia de enfermedad actual o el antecedente de la enfermedad actual. Acá se va todo. Yo coloco todo. El motivo de consulta se va a término médico. Entonces sería acá. Dolor de cabeza, que yo le voy a colocar al paciente. Ese dolor de cabeza, ustedes vieron que acá en la historia de enfermedad actual, yo ya empecé a describir cómo tiene que ser. Que es el paciente presenta, refiere dolor, cefalea, y yo me fui describiendo cómo está acá. Así, esta historia que muestro acá, el relato de la enfermedad, va aquí, en este espacio. Acá ya colocar. Ahora, vamos a practicar, a ver si sale o no sale. Miren este. Le voy a hacer la misma pregunta al paciente, solo que este ya es sexo masculino. Tiene 55 años de edad. Y este paciente ya es paraguayo porque él ya es chique, ya es un paciente bien chique. ¿Cómo vamos a hacer? Miren ahí. Lean este y díganme el diagnóstico que tienen al leer el paciente. Ixi, esse aí já está quase partindo para uma melhor. Tá feio o caso dele. Ixi.
¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Esse cara não tá infartando, não, doutora? Puede ser. ¿Y por qué sería? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la historia de él? A intensidade da Pelo dor. histórico de hipertenso Ajá. e 45 minutos. da dor. 45 minutos. 25 minutos. Sim. Y después. Pero él conta Entendo. outra história. Se você perguntar no B, ele vai contando outra história. Dolor de peito também. Retrointestinal. Retroesternal, quer dizer. O amigo do meu pai, quando chegou no hospital, ele chegou temendo que era gases, mas ele estava infartando. Uhum. Exatamente. E depois? Não se alivia E depois? com nenhuma posição. Não se alivia com nenhuma posição, né? Não se alivia com nenhuma posição. Mas ele conta outra história. Oh, miren, este es un paciente que tiene 55 años de edad, hipertenso, tratado con enalapril. O que faltou perguntar para ele? Há quanto Aqui, tempo? nessa primeira. Quanto tempo que começou? Muy bien. Hace 10 años él es hipertenso. Vai perguntando para mí. E se foi compensado? Muy bien. Faz 10 anos. Então, como que eu vou perguntar para ele se foi compensado ou não? Vamos começar parte por parte fazendo a pergunta. O paciente é mentiroso, você sabe disso. Você tem que perguntar 3 vezes. Ah, como hacemos então? Não, todavía nesta parte. Ainda aqui. Faltou perguntar uma coisa bem importante para ele. Ó, o que faltou aí? Falta perguntar uma coisa importante. Ó, ele toma enalapril. Faltou perguntar quanto miligramos é esse enalapril. Ah, aí já falou. 10 miligramos toma. Muito bem. Esses 10 miligramos, como que o senhor toma o seu remédio? Porque tem dia, paciente que toma segunda, descansa terça, toma quarta, descansa quinta, toma sexta. Aí você fala, por que você fez isso, senhor? Porque o meu vizinho falou para mim que se eu depender do enalapril, eu vou morrer mais rápido. Então, eu tomo um dia para outro dia, tomo um dia para outro dia. Então, eu lhe pergunto, como ele que toma o remédio? Ele falou, este senhor toma 2 vezes ao dia. Então, é um paciente que é tratado regular. Que significa? Ele faz o tratamento regular. Ele está tomando 2 vezes ao dia. O enalapril faz 10 anos que ele é hipertenso. 10 anos. Muy bien. Entonces ahí ya fue la pregunta que faltó. Ahí. Acá yo ya tengo cómo voy a iniciar mi historia de la enfermedad actual. Ahora, yo empiezo y voy haciendo la parte. Necesito entonces hacer la licia. Empezamos entonces la licia. El primero. ¿Hace cuánto tiempo tem alguém que vai infartar 3 dias? Aí já meio dudoso já é, porque faz 3 dias que ele tá infartando, mas ou o cara é amigo do diabo, ele fez pacto com a morte, o que ele faz 3 dias infartado? Já é muito tempo já. Vamos começar. Ele faz 3 dias que tá infartado. A gente pergunta 2 vezes de novo. Senhor, faz 3 dias mesmo que você tá com essa dor? Ele fala de novo. Sim, faz 3 dias. Depois a gente já vai. Agora, olha, onde que dói? Onde é a localização? Dolor de peito, ele vai falar para mim que é do peito. Mas ele vai mostrar que é uma dor que vai retroexternar. Este já é término médico. Eu pergunto de novo para ele. Aí ele mostra, mas, senhor, mostra com teu dedo onde que dói para mim. Aí ele vai mostrar que é de trás desse osso que tenho aqui. Então, é um dolor retroexternado. Agora, eu lhe pergunto a irradiação dessa dor. O dolor é, ele muda para o membro superior esquerdo e a mandíbula. Muito bem. Mandíbula. E como é o dolor? Ele me dice, como se aprieta. Qual seria o caráter, então, se é como se aprieta? Qual que é o caráter? Se é como aperta.
¿Cuál sería el carácter? ¿Qué tipo de dor es aquí? Que como aprieta. ¿Cómo se le llama? Angina. Opresivo constrictivo. Así se llama. Un dolor opresivo. Ahí ya, porque yo tengo que hacer en términos médicos, porque yo voy a hacer mi historia clínica. Un paciente faz 3 dias está infartado. Entonces, sí o sí, essa aqui ou vai dar BO ou vai dar algum problema depois. Agora, eu lhe pergunto, como é a intensidade, senhor? Ele fala para mim é 10. Não se esqueça, sexo masculino não aguenta dor. Aí eu pergunto para ele, é uma dor, senhor, como se fosse que vai matar? Sim, é uma dor que mata. Entonces es bien. Está un dolor es 10. Nunca en mi vida sentí un dolor tan intenso, te dice algunos pacientes. ¿Está ok? Ahí le voy a preguntar la atenuación o la agravación. Señor, ese dolor que usted tiene, faz 3 dias que você tem. Sim, faz 6 dias, te dice otra vez. Até agora não descobri, porque 3 dias está infartado. Não se alivia com nenhuma posição. Você acha que se ele não se aliviasse, vai durar 3 dias? Como que ele vai deitar? Como que ele vai dormir 3 dias? Se ele não se alivia em nenhuma posição. Dormir é que ele não vai dormir. Então, algo, en esta parte, algo está mal. Agora, ni com nenhum analgésico. É uma dor que é intenso. E faz 3 dias que ele está aguentando. O cara é de ferro. Y ahí yo le pregunto, entonces yo ya sé. Ahora sí viene. Miren porque es importante la fredusa, que é o sobrenome. Por que é importante? Se eu só perguntasse a Alicia, eu ia colocar na minha história que o paciente faz 3 dias que está infartando e que não se alivia em nenhuma posição e com nenhum analgésico. Aí vem o outro médico e fala, e como que ele dormiu, como que ele foi comer esse dia se não aliviava com nenhuma posição? Como que o cara é de ferro, que ele aguentou até hoje? Aí vai ver que você não perguntou direito. Então, como hacemos? Na fredusa. Acá. Miren. Suelo tener el dolor, pero hoy es diferente. Oh, hoje é diferente. Oh. Então, aqui, algodão bate. Hoje é diferente. ¿Por qué es diferente? Eu perguntei para ele. Suelo tener una vez por semana. Ele sempre tem essa dor. Nos últimos 6 meses. Mas hoje está diferente. Tudo bem. Quanto durou essa dor, senhor? 45 minutos, fala para mim. Antes solía durar de 20 a 15 minutos. Pero ahora, hoje, faz 45 minutos essa dor. 45 minutos. Aí eu pergunto, que síntoma associado você tem? A parte do dolor, que vos tenés? Estou sudando frío, y siento que voy a morirme. Y ahí el paciente me dice, por eso decidí a venir, porque faz 6 meses que estou com essa dor, pero yo suelo tener una vez por semana, mas ele dura de 20 a 15 minutos, e hoje não. Miren, vieron, la fredusa cambió acá. Ahora yo entendí lo que pasó. El paciente faz 6 meses que ele está con ese dolor. Hace 3 días que se está presentando. Pero hoy, faz 45 minutos que essa dor é diferente. Aí, tiene sentido. Não vai ter um cara de 3 dias que aguenta uma dor intensa, que não se alivia em nenhuma posição e com nenhum analgésico. Como que ele vai dormir? Como que ele vai comer? 3 dias vai ficar sem dormir? Não tem homem de ferro. Então, aí, por que é importante perguntar-lhe a fredusa? Porque aqui na fredusa, você já foi fazendo todo o que vai ser o paciente, aí você já vai perguntando para ele, e aí, agora entendi o que aconteceu. Faz 45 minutos que ele está com essa dor, que hoje é diferente. Não sempre foi esse tipo de dolor. Não sempre foi assim. Então, minha aparição, ele muda. Entendeu o que aconteceu? ¿Entendiendo? ¿Saben por qué es importante preguntarle al paciente, oh señor, ¿por qué que você está con ese dor? Faz 3 dias que está infartando. Porque mi pregunta fue, faz 3 dias? Faz 3 dias, te dijo otra vez. Entonces, por eso es importante preguntarle al paciente. Ahora, como que eu vou começar essa história da enfermidade atual? Como que eu vou começar? Como que eu vou escrever na folhinha? Como que eu vou escrever?
Porque yo tengo que empezar a escribir. Necesito eso. ¿Cómo voy a escribir? Miren, yo necesito escribir Paciente do acá. sexo. ¿Cómo voy a describir? Y ahí ella pregunta, este señor, ¿cómo que voy a escribir aqui? Como voy a empezar a história? Como que a gente começa? Paciente, relatador. Mas ele é um paciente chique. Primeira coisa, como eu ia colocar o motivo de consulta? Dolor para external. Não, dolor de pecho. Motivo de consulta vai como o médico, como o paciente fala para você. Então, acá você vai, dolor de pecho. Dolor de pecho. Agora, como vamos descrever este paciente? Volto para trás. Olha, volto para trás outra vez. Como vamos descrever? Paciente do sexo masculino, 55 anos, hipertenso, está tratado com enalapril, relata que tem Não. 3... Aí cambiou. Por quê? Muda? Volto de novo. ¿Por qué cambió? Porque yo voy a empezar a cambiar. Porque acá yo le pregunté al señor, le pregunté, mira señor, le dije, ¿cómo es tu tratamiento? Y me dijo, oh, yo tomo 10 miligramos, hace 2 veces al día y soy hipertenso faz 10 anos. Ah, já entendi, senhor. Faz 10 anos que você é hipertenso? Sim, faz 10 anos que eu sou hipertenso. Me dice el señor. Entonces acá yo ya voy a saber qué voy a colocar en esta parte. Voy a colocar la parte de paciente de sexo masculino, 55 años de edad, hipertenso, tratado regularmente. Porque aquí va a tener que decir regularmente para mí, porque yo ya coloqué ese paciente, entonces va a tener que irse ese regularmente para mí, para que yo pueda hacer y colocarle al paciente la parte de cómo yo voy a describirle. Por ejemplo, el paciente es hipertenso, el paciente se trata con 10 miligramos 2 veces al día y el paciente faz 10 años que él es hipertenso. Entonces yo ya voy a saber qué voy a describirle a mi paciente. Eso nada más. Professora, se eu colocar só que ele é um paciente de hipertensão, tem hipertensão crônica, não dá? Eu tenho que relatar a quantidade de tempo que ele é. Sí, para que yo pueda saber, porque yo que le dije, tem paciente que chega na urgência e fala, como que você toma um remédio para a pressão? Tem dia que eu tomo e tem dia que eu não tomo. Aí eu essa pergunta, e como é isso aí que você tem dia que toma e tem dia que não toma? Aí me disse, porque tem dia que eu deixei de tomar porque meu vizinho falou para mim que isso aí faz mal para a saúde. Então ele toma um dia sim, um dia não. Então ele não é tratado regularmente, ele já é tratado irregularmente, porque tem dia que ele toma e tem dia que não toma. Por que eu ia colocar esse irregular? O que vai acontecer se esse paciente morrer e os parentes querem demandar eu? Acá, essa é para não, mas tu papá, senhora, é hipertenso, faz 10 anos, ele não toma remédio, e a culpa vai ser do médico, porque ele morreu, aí já entra. Porque a história clínica é que salva e que vai colocar você presa. Então, por isso, eu já le coloco, tenho que contar bem a história. Se o paciente é tratado irregularmente, faz 10 anos que ele é hipertenso e não toma remédio, se infartou no dia com 50 anos, a culpa não é do médico, a culpa já é do paciente que não se tratou. Pero eu tenho que corroborar. Agora, esse aqui se trata, ele toma 10 miligramos 2 vezes ao dia, então ele é tratado regularmente. Por isso que é importante saber como você vai iniciar a história clínica. Doutora, mas e quando o paciente, muitos eles chegam e relatam que não sabe o que toma e nem quanto tempo toma? Eles só relatam a dor. O paciente é hipertenso? Ele fala que tem pressão alta? Bueno, ele fala que assim. Ele fala que tem a pressão alta e a gente, na hora de aferir, a gente vê que tá alto. Mas ele não sabe relatar nem quanto tempo toma a medicação, nem qual a medicação, porque muitas vezes a gente pega paciente assim. Sí, ahí nosotros le colocamos paciente de sexo masculino, 55 años de edad, hipertenso, conocido, no tratado, desconoce tratamiento. Ingresa al servicio de urgencia refiriendo. Ahí você, mas esse paciente nunca se tratou mesmo, agora vem para infartar. Entonces, ahí, ya entendí. Ahí dice, el paciente nunca se trató. Você conta a história como é.
paciente hipertenso, conocido, ele sabe que ele é hipertenso, porque tem paciente que chega e você afere a pressão 220 por 140, e você pergunta, você tem pressão alta? Nunca na minha vida eu soube, mas para mim que eu tenho. Aí o paciente desconoce, aí é outra coisa. Pero ya el paciente hipertenso conocido sin tratamiento, así se coloca. Porque este es un documento. Ahora, ¿y cómo voy a montar esta parte? ¿Cómo voy a montar? O Hasta paciente ella gusta. relata, ele Aham. relata que está 3 dias sentindo dor no peito, retroesternal, Ajá. o dolor muda do membro superior esquerdo à mandíbula. Uhum. Dor do tipo opressora, né? Constritivo. No se olviden, términos médicos. Volta para atrás. Oh, miren cómo es este. Una cosa fue cómo se le preguntó y otra cosa fue como él agarró y respondió. Entonces es cómo va a ser. Entonces yo le tengo que preguntarle al paciente. Acá yo ya le pregunté, yo ya sé que es así, mas eu preciso preguntarle al paciente cómo él agarró y cómo él está haciendo en esa parte. Entonces acá ya va a ser diferente. Miren cómo él relató términos médicos. Volto para atrás de nuevo. Otra vez para atrás. ¿Por qué me voy para atrás? Porque necesito montar esa historia. El paciente, yo le hice todito, la Alicia y su Fredusa. El paciente tiene su Alicia y su Fredusa. Miren, tiene su Alicia completo con su Fredusa. Ahora, ¿cómo que yo voy a montar en esta parte? ¿Cómo voy a montarle? Porque acá se van términos médicos. ¿Qué otro médico que va a leer? ¿Cómo se hace? Tem que colocar dolor opressiva. ¿Cómo empiezo? Vamos a empezar. Paciente como hipertenso. Hipertenso Ajá, há mais después, de 10 anos. hipertenso tratado. Entonces, hipertenso de 10 años de evolución. De evolução. Ujú. Tratado regularmente o no. Regularmente, Muy bien, com enalapril, muy bien. Regularmente con enalapril. Después, 10 ¿cuánto es 10 miligramas. miligramas. 10 10 miligramas. miligramas. ¿Cuántas veces al día? 2 vezes Duas por vezes. dia. 2 vezes. 2 veces al día. O que faltou perguntar para o paciente? O que faltou aqui? Falta algo. O que faltou? Evolução, tratado regular. A idade dele? Muy bien. Acá. Paciente de sexo masculino Masculino, de 55 anos. 55 años de edad. 55 años de edad. Hipertenso, coloco una vírgula, hipertenso de 10 años de evolución, tratado regularmente con enalapril, 10 miligramos 2 veces al día. Muy bien. Acá voy a colocar una vírgula. Acude a servicio de urgência. Supongamos que ele veio na urgência, né? Relatando. Porque ele vai, ou referindo, porque ele vai contando. Ele que conta. Referindo. Aí, como que monta? Dolor, referindo Muy bien. dolor externo, Después, external, que evolui para os membros superiores. Esqueceu não. quantos dias? 3 dias. Ele falou 3 dias. Isso. Colocamos Refere 3 dolor dias. a 3 dias. Ô, doutora, Mas o que essa que ficha... tem que- Doutora, Decime. essa ficha aí agora, não é a ficha que eu vou fazer baseado no que ele me disse e no que eu apurei no Frenusa? Sim, muito bem. Então tem que ser uma ficha já com os dados corretos, não é isso? Sim, porque esse já é em termos médicos. Eu já perguntei para ele. Eu agora vou escrever na ficha eletrônica, que vai vir outro médico a ler depois.
Retroesternal, referindo ao dor retroesternal de quanto dia? de caráter Ai. opressivo. Eu coloco 3 dias ou coloco de 45 minutos? Como é que eu vou 45. colocar aqui? Ah, já entrevistou ele, tem que colocar os 45 minutos. De 45 minutos. Depois? Que evolui. Esse evolui não tem que botar antes do tempo? Eu tô falando da dor. Dolor Eu não tenho que retroesternal falar, de 45 minutos. mas não tenho que terminar de falar da dor. A dor não é retroesternal, mas que evolui nos membros superiores e para depois falar do tempo? Tem que falar Alicia. Quem que veio primeiro? Aparición. De 45 minutos de duração. Depois. O que vai? O prazo. Aí é a localização, aonde ela está sendo e para onde ela irradia. A gente não falou de onde está sendo aqui agora? De 45 minutos de duração. Depois. É uma dor que ele refere que é uma dor que evolui aos membros superiores. Uhum. Evolui, está bem ou irradia? Irradia. Com irradiação. Para onde que irradia? Membros superiores e mandíbula. Membro esquerdo e mandíbula. Superior Esquerdo e mandíbula. Muito bem. E tem caráter opressiva. De caráter opressiva. Intensidade 10. Depois. Intensidade. Com intensidade. 10 sobre 10. Isso é. Depois. E que não se alivia com nenhuma posição ou analgésico. Que não se alivia com nenhuma posição ou analgésico. Muito bem. O que falta aqui? O tempo dela, quanto tempo que tá do. Não, já botou o Muito tempo. bem. Paciente relata, ele vai contando. O que ele relata a mais? Que a dor ficou mais diferente. Quanto tempo que ele tem com essa dor? Não pode escrever. Ele já tem essa dor há 6 meses. Ele relata ter a dor durante 6 meses. Relata apresentar o dolor há 6 meses. Que durava de 15 a 20 minutos. De duração, muito bem. De 15 a 20 minutos. Muito bem. O que falta aqui? Mas a dor... Nos últimos dias, a intensidade ficou maior. Foi no dia ou foi no 45 minutos? Dos 45 Há 3 dias, né? 3 dias. Foi hoje. 3 dias. Pero... Como que a gente coloca? Que hoje 3 dias. Hoje. Exacto. Pero en el día de hoy, el dolor presenta diferencia. Tá bem assim ou não? Não, mas ele não disse que essa dor aumentou faz 3 dias e que no dia de hoje ela apresentou uma diferença que está doendo mais rápido. E falou da semana também, alguma coisa. É que ele falou que sente que vai morrer, né? Vai voltar lá. No dia de hoje. Que a dor era intensa, ele sentiu que ia morrer. Semana nos últimos 6 meses. Bueno, vamos voltar. O dolor presenta hace 3 días. A gente perguntou onde que é retroesternal. O dolor se muda, a gente já colocou. Parece como aprieta, é muito intenso. Não se alivia e aqui mudou. Suele tener el dolor, pero hoy es diferente. No dia de hoje. Suele tener una vez por semana en los últimos 6 meses, que dura de 45 minutos. Antes solía durar de 20 a 15 minutos. E que ele está com sudoração fria e sente que ele vai morrer. Como que a gente vai colocar, então? Então vai ter que mudar lá onde você colocou a duração de relata 6 meses. Então vai ter que colocar uma vez por semana. A dor é de 45, era de 15 a 25 minutos, uma vez por semana. Aí que no dia de hoje a dor apareceu
Se intensificou, mudou. A gente vai e coloca de novo. Paciente relata o quê? Paciente Paciente relata. relata Ajá. Uma pessoa só. Depois. que sente dolor El dolor, después. Uma vez por semana, uma vez por semana com duração de 15 a El 20 dolor minutos. se presenta durante una 6 vez por meses. semana por 6 meses. A duração Com de duração de 15 a 20 minutos. Duración de 15 a 20 minutos. Muy bien. Pero que 15 a 20 minutos. Pero No dia de hoje, pero en el día de hoy, relata uma diferença na intensidade da dor. Na diferencia. Na intensidade da dor. E tempo. Y la intensidad y tiempo del dolor. Sim. O que faltou aqui? Tá faltando alguma coisa bem importante. Ele disse que a dor também mudou, né? Que a dor agora... Que ele se sente que ele estava suando frio. Ajá. E com a Acompaña sensação al que vai cuadro. morrer. Acompaña al cuadro sudoración fría y sensación de muerte, se le dice eso. Inminente, porque usted não vai colocar... E a sensação de morte. Iminente. Sensação de muerte que tem no paciente. Muito bem. Faltou alguma coisa? Está errado alguma coisa? Pode ler. A dor estava durando 45 minutos. A gente colocou aqui. Tá lá em cima. Já colocou. Tem que escrever de novo. minutos, acá está. E depois a gente mudou essa parte. A gente mudou. Essa parte a gente mudou de novo, essa parte. A gente colocou assim, depois a gente tirou e colocou de novo assim. Ó. Faltou alguma coisa? Volta na ficha, por favor, doutora. Não, sem problema. A sensação de morte está embaixo aí. Eu colocou. Acá. Dolor se muda o membro superior. Faltou a intensidade da dor. Não, tá lá. Onde que faltou? Faltou não, tá certo. Olha, cadê o número de 0 a 10? Ah, tá aqui, ó. Pressiva intensidade 10 a 10, tá? Intensidade 10 a 10. Depois. Não tá o... alguma coisa? Peraí. De onde para onde? Ele tá sentindo. Irradiação. Vamos ver. A gente colocou. Con irradiación miembro superior izquierdo y mandíbula, de carácter opresiva con intensidad 10 de 10. Que no está completa aí, doutor. Una posición. Para mim tá completa aí. A gente mudou já. Isso. Essa parte a gente mudou. Essa parte. Essa aqui a gente mudou y colocó aquí. Relata que el dolor se presenta una vez por semana, por 6 meses, con duración de 15 a 20 minutos, pero en el día de hoy relata una diferencia en la intensidad y el tiempo del dolor. Acompaña el cuadro, sudoración fría y sensación de muerte inminente. Para mim aí tá completa aí. Isso. É fácil e difícil de fazer. Mais ou menos, é complicado um pouco. Pero vieron que el cuadrito que você faz aqui, a Alicia, imagina perguntar diarreia, essa aí que é difícil. Essa aí nem a Alicia tem. A irradiação não tá. Irradiação tem. Irradiação, caráter e intensidade. Volto para trás, ó.
con irradiación en miembro superior izquierdo y mandíbula de carácter opresiva. Tem irradiação aqui. Lo que não hay que olvidarse es a Alicia, que ele vai ter. E essa aqui tem a fredusa dele, que é frequência, duração, que ajudou no diagnóstico. Porque se nós não tuviéramos el fredusa, a gente ia colocar lá na frente que o paciente faz 3 dias que está infartando. E não está dormindo, né? Faz 3 dias que ele tem essa dor. Aí a gente perguntando a fredusa, a gente descobriu que só hoje que ele apresentou essa dor diferente, que aumentou a intensidade e aumentou o tempo da dor. Os 3 dias não entram em lugar nenhum? Não, a gente tirou esses 3 dias, porque se acorda que uma vez que a gente pergunta para o paciente, a gente vai perguntando, ele fala, faz 3 dias. Muito bem. Mas à medida que você pergunta para ele, você foi perguntando, você vê que esses 3 dias, em nenhuma parte ele encaixa. Aí você, mas você faz 3 dias com essa dor? E ele fala para você, não, eu sempre tenho, faz 6 meses que eu tenho essa dor. Porque o paciente fala uma coisa, volta para trás, fala de novo, volta para trás. Por isso, a Alicia, quando você faz a Alicia, você vai anotando, detalhe por detalhe. Aí você volta de novo e pergunta 2 vezes. Mas faz 3 dias que você está com essa dor? Não, não faz 3 dias, faz 6 meses que eu estou com essa dor. Você, eita, meu paciente faz 6 meses que está infartando. Você pergunta de novo para ele. Não, mas faz 6 meses que eu tenho uma vez por semana. E lógico que a última dor dele faz 3 dias que ele apresentou. Mas hoje ele apresentou mais intenso de 45 minutos de duração. Viu como que você tem que saber perguntar para ele responder de novo? Fácil ou difícil? Mais ou menos. Mais ou menos. É questão de prática. Vou ir trazendo os motivos de consulta e você vai montando aí para você fazer. A dor é a mais fácil de perguntar. Difícil é perguntar diarreia, difícil é perguntar vômito, difícil é perguntar tosse, difícil é perguntar dificuldade de respirar. Essa aí é difícil de perguntar. A mais fácil é perguntar dor. Por isso que a gente vai trabalhar em cima da dor, senão vai ser difícil. ¿Alguna pregunta? Não. ¿No? Bueno, por eso yo estoy dando parte por parte, que es la parte de cómo se desarrolla, cómo es el llenado eficaz da ficha clínica. Não é você pegar e copiar na ficha. Você tem que saber perguntar para você colocar. Não é você vai colocar e o paciente vai vir e falar, eu tenho uma dor retroesternal de 3 dias de evolução de caráter opressiva que irradia para o membro superior, vai para o membro superior esquerdo, ele não melhora com nenhuma posição. O paciente não vem falando isso aí. Vai ser muito fácil para mim, a gente ia fazer medicina em 3 anos só, se o paciente falasse isso para você. O paciente vem e fala, faz 3 dias a dor, mudou para 6 meses, conta a história do cachorro, volta de novo, depois conta a história do avô que já infartou, aí a mãe também já infartou, depois volta de novo na história. Uma coisa é perguntar, outra coisa é montar a ficha eletrônica. Porque a gente tem que saber perguntar e saber como que a gente vai montar para ter um llenado eficaz nessa parte. Agora, o que ficou de tarefa para vocês? Vocês vão instalar o programa y me van a montar la Alicia de este señor, a Alicia dele, de este paciente. Você vai colocar o nome dele, vai fazer tudo bonitinho, Alicia da dor, tudo bonitinho. Eu vou mandar o slide, só não vou mandar essa parte que tá aqui, só essa parte que eu não vou mandar. Por quê? Porque isso aqui vocês vão fazer aí, vão colocar bem, é uma tarefa para vocês, para a gente já ir praticando, tá bom? Aluna pergunta? Não. ¿No? Bueno, entonces, esta es nuestra clase de hoy. A gente va a ir montando espacio por espacio. Entonces, el líder ya le mandó en el Drive, por favor, descargan el programa, instalen su computadora para que puedan praticar ya ahora cómo vamos a hacer llenado eficaz. Lembrando que esse aqui é nossa P1 da gente. A gente vai ter que dar, a gente vai ter P1 e vai ser sobre a ficha eletrônica que a gente vai fazer. Que isso aqui é nossa P1 que a gente vai ter que dar. Entonces, por eso es bueno que ustedes tengan ya en esa parte, ¿tá bom? A senhora vai mandar os exercícios no... Vou mandar agora para o líder e o líder já vai mandar para você. Vou mandar para o Ever Júnior também, ele colocar já na plataforma, tá bom? Tá ok. Tá bom. Não tem pergunta? Não, tá para mim tá tranquilo. Por enquanto, não.
Entonces le dejo para estudiar, bom estudo, pode ficar conversando, tá bom? Ok, Ok. obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Ó, galera. E Agora, aí, galera? agora é hora de falar da vida dos outros. Cadê a Raimundinha? E o Antônio Marcos apareceu? Rapaz, ninguém tem notícia, não. Se